Flamengo venceu, né, na quarta-feira, agora vai poder jogar pelo empate, né? Empatando, o Flamengo se coloca na final da Libertadores. Vamos falar muito sobre esse confronto. Eu peço a você que já está ao vivaço, você que cairá de paraquedas, você que assistirá no gravado, não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar, ativar a notificação do sino, é importante pra caramba para o nosso crescimento. Beleza? Dito isso, vamos trocar uma ideia. Jonas, muito boa noite. Gostou do jogo, Jonas, do placar? Boa noite, boa tarde, bom dia, o horário que você estiver acompanhando a gente. Léo, eu já estava praticamente convicto de que teríamos um empate, né? De que teríamos um empate 0-0 e o Flamengo ia sofrer lá na Argentina. O Flamengo achou um gol, o Flamengo foi melhor, mas como o Flamengo tem dificuldade em jogar contra times que jogam com uma linha de 5 fechado, né? O Flamengo tem uma dificuldade enorme em furar essa barreira. Uma pena o gol do Samuel Lino ter muito ajustado e por pouco também, o do Bruno Henrique também não foi extremamente, a posição do Bruno Henrique também não estava extremamente ajustada, mas uma vitória importante, cara, é Libertadores da América e qualquer mínima vantagem que você leva para Libertadores, para um jogo de volta, né, é muito importante. Agora é outro jogo, jogar lá, Léo, é muito difícil, é muito complexo, prevejo muitos problemas para o Flamengo estar na próxima final da Libertadores. Até dentro disso, né, dentro dessa tua análise, né, certamente vai ser um jogo bem mais agressivo da equipe do Racing, né, que tem mais qualidade até do que a equipe do Estudiante, né, e se nós trouxermos o jogo do Estudiante para essa análise de hoje, né, uma equipe que empurrou o Flamengo dentro de casa, dentro da sua casa, né, pressionou, o Flamengo não conseguiu jogar, acredito também que vai ser dessa forma, e espero que o Flamengo jogue, muito diferente daquele confronto, né, diante do Estudiantes, eu espero que o Flamengo consiga jogar, consiga, de certa maneira, fazer o que o próprio Racing fez hoje, né, se o Racing, né, por qualidade, né, empurrar essa equipe do Flamengo para trás, o Flamengo ter a transição, o Flamengo sair no contra-ataque para buscar achar um gol e aumentar, né, essa vantagem no agregado, né? Vamos falar muito sobre esse jogo, né? Não só pelo gol, mas o que jogou bola o Carrascal hoje, uma enormidade, né? O colombiano chegou, né, com o pé na porta aí desse Flamengo, hein, Jonas? Não, concordo, Léo. E detalhe, tá? Assim que começou o jogo, eu falei, vai botar o Carrascal na esquerda, né? Não gosto muito jogando ali pela esquerda, mas que jogou de bola, foi o principal nome desse jogo. Todas as jogadas que saíram do pé do Carrascal eram jogadas que efetivamente saíam ali saíam coisas boas, né? Enfim, e se alguém merecia fazer esse gol por tudo que fez nessa partida, o Carrascal é esse cara, né? Foi um gol achado, repito, foi um gol achado. Mas que quase me infartou, né, cara? Quase me infartou esse gol. Mas uma vitória importante, uma vitória que o Flamengo leva uma vantagem do empate para esse jogo lá na Argentina e o Flamengo ganha mais uma opção, né? Porque eu já tinha visto o Carrascal jogar pela direita, muito bem por sinal. O Carrascal jogando agora pela esquerda também foi muito bem, né? Enfim, e vai se apresentando como uma baita contratação. Eu acho que a partir de hoje, Léo, a partir dessa atuação de hoje do Carrascal, eu acho que ele ganhou a vaga de titular do Samuel Lino, que por sinal entrou bem também. Agora o Bruno Henrique entrou novamente em outro, né? Não gostei da entrada do Bruno Henrique, entrou meio dormindo, perdeu um gol. Eu acho que não vou nem tirar o mérito aí do goleiro, né? O goleiro fez uma belíssima defesa, mas é um gol em Libertadores que não pode se perder o que perdeu o Bruno Henrique, Léo. Mas vitória importante, agora o Flamengo vai ter que se reestruturar para a próxima semana conseguir voltar de lá com a classificação para a final. Jogo dificílimo, acho que é uma das piores semifinais aí dos últimos anos que o Flamengo vai ter, Léo. E até a galera falando bastante do Saul, né? O Saul é um jogador que completa bastante o Jorginho, né? Não dá, eu não vejo, né? Até mesmo esses dois volantes juntos, né? Para gerar jogo como vinha gerando, né? Para mim, o Saul joga nessa equipe, né? Eu acho que é muito por conta da lesão que o Saul teve, questões físicas, né? Mas para mim, esse meio de campo, né? A galera tá falando muito no Saul, eu concordo com a galera, né? Até troquei uma ideia hoje com o professor. O Saul não pode ficar fora desse meio de campo. Eu acho que ele já entrou, né? Principalmente aí nessa rotação, né, do meio da equipe do Felipe Luiz. É mais uma peça, né? É mais uma peça aí pro Felipe mexer no jogo da volta, né? Cara, eu particularmente, pelo que se pediu o jogo de hoje, eu não sei se um... Porque era um jogo muito físico, muito de meio campo. Eu acho que ele pensou em colocar um meio campo mais forte, mais aguerrido aí fisicamente para colocar o Pulgar, né? E eu achei que o Pulgar fez uma belíssima partida. O Pulgar venceu todos os confrontos diretos ali de meio campo. Tu botar num jogo como esse,
Tá, posso falar uma grande besteira, mas colocar num jogo aí como esse, o Saul e o Jorginho, Saul voltando, o Jorginho também tendo alguns problemas físicos no decorrer dos últimos dias, eu acho que seria um grande risco de a gente perder esse meio campo. Evidentemente, a qualidade de bola no pé, porra, eles vão ter. Agora, a recomposição, aquela força física, a pegada que o time argentino sempre imprime para os times que vão enfrentar, e o Racing hoje, para mim, é a principal equipe da Argentina, não tem Boca, não tem River, o Racing, para mim, é a principal equipe da Argentina. Eu acho que seria um risco de ter um meio campo tão lento, assim, técnico, extremamente técnico, mas um pouco lento e um pouco sem pegada. Eu acho, Léo, que o Jorginho, ele marca bem, mas ele não tem a pegada do Pulgar, e eu acho que a entrada do Pulgar deu uma balanceada para que o meio-campo ele não ficasse extremamente técnico, mas também com uma pegada ali na marcação, né? Mas aí você perde, né? O Flamengo teve mais de quase 70% de posse de bola ao longo de todo o jogo, né? Então você tem dois marcadores e nenhum dos dois tem a característica do Saul, né? De saltar a pressão, de ser um cara jogar dentro do campo ofensivo. Marcam muito, mas não se colocam, né? E o Flamengo teve mais a bola. O Flamengo não correu atrás do time adversário. É diferente, né? Quando você marca, né? E você tem que ter um pouco mais de consistência na marcação. O Flamengo teve a bola, né? E quando você tem a bola, você tem que ter qualidade para jogar. Não adianta você ter a bola e não ter qualidade de passe, não ter qualidade até mesmo de você saltar a pressão e atrair a marcação do adversário. É isso quando eu falo, né, do próprio Saul. E aí você escolhe, né? Eu falei do Pulgar porque o Jorginho é o titular, né? E esses dois jogadores se conectaram. Mas o Saul iniciando, o Jorginho tá mal, o Pulgar joga de 5, porque são 2-5. Tanto o Pulgar como o próprio Jorginho, não são 8. Os dois marcam, não se colocam ali à frente. Até eu acho que o Pulgar poderia desenvolver 1,88 m. Poderia se utilizar até mais dessa estatura para fazer gols, enfim. Então, quando eu falo do Saul, né? É a questão de ser um jogador auxiliar, e ele tem essa característica dita por ele mesmo, né, até mesmo de ser esse segundo homem, né, o número 8, né, o cara que já se joga, né, de forma natural. Então, contra o Palmeiras, o Flamengo sentiu muito isso. O Flamengo sentiu no primeiro tempo, hoje também, até os 20, 25 minutos, né, sentiu demais, né, são dois volantes que jogam lado a lado, né, um não sai, e quando sai não tem essa característica de ser um jogador ofensivo. E o Flamengo teve, lembrando, o Flamengo teve mais a bola do que o adversário, né? Então, naturalmente, quando você tem a bola, você tem que ter um jogador de mais capacidade para criar situações. Mas são... e aí veio as trocas, né, no segundo tempo, até falando do próprio Saul, mas também trazendo os outros jogadores, né, Jonas? O Flamengo vinha tendo muitas dificuldades. Gostou das trocas, achou que as trocas, principalmente ali na frente, ali, fizeram bem ao Flamengo, no sentido de dar mais volume, de dar muito mais pressão nessa equipe do Racing? O banco do Flamengo ele é extremamente qualificado, né? Foi as mudanças que deveriam ter sido feitas, ele foi feita, a entrada do Samulino deu, que estava faltando ali aquele 1 contra 1 com mais ímpeto pelo lado esquerdo, até porque o Carrascal veio um pouco mais por dentro, enfim, e por fora não estava já rendendo tanto, porque estava mostrando um pouco de cansaço. Cara, eu acho que o Flamengo fez o que tinha que fazer contra um time que sabe se defender bastante, né? E aí a gente vai ter que ver como é que vai ser esse Racing lá na Argentina, se vai se expor um pouco mais, para dar mais espaço, e aí o Flamengo vai ter mais campo para poder jogar, né? Eu acho que o Flamengo não jogou mal, o Racing veio para isso, para levar o jogo para a Argentina o mais vivo possível. E é por isso que eu falo e volto a repetir, batem nessa tecla e discordo e brigo com quem acha que você não decidir em casa tanto faz porcaria nenhuma, você decidir em casa é importante. É importante porque você condiciona o segundo jogo. Mediante o primeiro jogo, tu condiciona o segundo jogo. Se você decide em casa, se o Racing toma uma porrada hoje, ele já sabe o que tem que fazer no jogo lá da Argentina para reverter, sabe? Se ele leva um 0-0, ele já sabe. Então, assim, você decidindo em casa, você acaba condicionando o que você tem que fazer no segundo jogo. E muita gente fala, não tem nada a ver, jogar em casa ou jogar fora. Claro que tem a ver, pô. Claro que tem a ver, claro que é importante, né? Agora o Racing já sabe o que tem que fazer. Fez o papel dele, se defendeu muito bem e levou e manteve aberta a decisão, assim como o Estudiantes fez, manteve aberta a decisão lá para a Argentina. E concordo com o que você disse, Léo. É um jogo muito mais difícil, mais complexo, com muito mais pressão do que efetivamente foi Flamengo e Estudiantes. E se o Flamengo quiser passar aí pelo Racing, vai ter que jogar muito mais do que jogou hoje. Não, concordo contigo. E essa questão de decidir em casa, eu também prefiro, né? Lógico, você decidir diante do seu torcedor. Imagina o Flamengo no Maracanã, com mais de 70 mil, né? Com aquela obrigação, enfim. O Flamengo, eu acho que entraria já muito mais pilhado do que entrou no primeiro tempo, né? Então, eu também sou favorável a você decidir em casa, né? Fora de casa, você monta uma estratégia, como o próprio Racing montou, né? O Racing veio aqui para, de certa maneira, ganhar. Eu acho que nenhum jogador,
até mesmo na pelada, o cara entra para perder, o cara entra para ganhar, agora sabendo que do outro lado tem um adversário muito forte, né? E o Racing veio o Maracanã com isso. Ó, vamos tentar ganhar, mas se não der para ganhar, a gente não perde. Leva um empate, se for para perder, perde de pouco, como foi, né? E deixar a eliminatória aberta, né? Isso que você disse, perfeito, né? A equipe do Racing é muito mais equipe técnica e taticamente do que a equipe do Estudiantes. Nem se compara as duas equipes. Então, se o Flamengo tiver o mesmo comportamento que teve lá na Argentina contra o Estudiantes, não tem bola de cristal, mas eu me atrevo a dizer que o Flamengo ficará fora da final da Libertadores, né? Porque gols, eu acredito muito, até pela capacidade, pode ser que isso não aconteça, tá? Mas pela capacidade, olhando o campo de bola, essa equipe do Racing mostrou até que hoje no Maracanã, no primeiro tempo ali, teve algumas saídas, enfim, teve aquele gol anulado, né? Mas que foi falta de fato. Mas é um Flamengo que vai ter que subir muito o nível aí, se quiser, de fato, lá na Argentina, se colocar na final aí da Libertadores, né? Tem a galera falando aí sobre essa questão do BH. O BH não dá para perder um gol, né? Ocasiona o gol do Carrascal, né, Jonas? Mas não pode perder um gol daquele numa Libertadores, numa semifinal, hein, Jorge? Não pode perder. Você pode fazer tudo ali, dribla o goleiro. Eu tenho certeza, absoluta, que daqui a pouco aquele portal, aquele perfil chamado Ensina Romário vai lançar um vídeo. Porque ali você faz tudo, irmão. Todo mundo sabe que tu vai pegar ali, o que tu vai fazer? Tu vai bater cruzado, o goleiro foi lá e fechou, cresceu em cima ali pro Bruno Henrique, e ele perdeu um gol que poderia ter prejudicado o Flamengo nessa vitória, né? A bola acabou sobrando e depois o Carrascal acabou fazendo o gol. Mas ele tá estranho, ele tá sem pegada, ele tá sem explosão, ele parece muito disperso. A gente tá vendo um Bruno Henrique numa decadência técnica muito grande, né? Em outros momentos ele tocava pro lado, passava ali pelo goleiro e só empurrava pro fundo da rede. Que eu acho que seria a jogada, quando ele viu que o goleiro estava crescendo ali pra cima dele, eu acho que era a jogada mais apropriada, né? É tentar driblar o goleiro ali, trazendo ele pra perna direita e depois só tocando pro gol aberto. Ele acabou se precipitando. Ainda bem que logo depois, lá no outro lance, a bola acabou sobrando. E o Carrascal, numa tacada de sorte, porque ele também bateu mal, a bola é pra fora. E o desvio fez com que a bola voltasse pra dentro do gol. E aí o Flamengo fez esse 1-0 importante que dá essa vantagem pra jogar na Argentina. Não, e essa jogada que você falou também, eu fiz essa leitura na hora, né? Na hora que o goleiro arma ali para fazer a defesa, ele podia ter dado mais um tapinha só para tirar do goleiro ali. Seria uma finalização difícil, mas eu acho que teria mais condições, né? De bater ali com um gol vazio, né? Enfim, fez a opção errada, né? O goleiro abriu bem ali, mas o atacante, ele tava bem na parede, ele tava bem, né? Tava bem equilibrado, com a bola nos pés, enfim. Acabou perdendo, mas no rebote, o Carrascal acabou fazendo. Pode falar. Você que foi atacante bom, cara, por que os atacantes desaprenderam a driblar goleiro, mano? Desaprenderam a driblar. É raro a gente ver hoje um atacante driblando o goleiro. Ali era uma jogada que eu fiz muito quando eu joguei na base, até no próprio salão eu fiz muito, até no futsal agora, por jogando nas competições, eu tento fazer, dar aquela pedalada e tirar do goleiro. O goleiro vai cair, tu vai tirar do goleiro e vai jogar pro fundo da rede. Os caras, eles simplesmente agora parece que tem medo de dar um drible no goleiro, de tirar o goleiro, né? É difícil, né, cara? Eu gostava, né? Eu tenho até no meu DVD alguns gols assim, né? Eu gostava, eu tinha uma facilidade, né? Pra entrar na cara do goleiro e driblar. E é treinamento também, às vezes, Jonas. Hoje essa questão da fisiologia também, o que tem de restrições, né? Para os caras fazerem um complemento, enfim, é tudo cronometrado, é tudo ali na continha do chá, né? Poucos jogadores têm a personalidade, Jonas, para chegar e falar: não, eu vou fazer mais um complemento, se eu machucar, a culpa é minha, coloca na minha conta. Eu já vi alguns, pouquíssimos, tá? Vi um ou dois jogadores chamando essa resposta depois do treino. Eu tenho que fazer um complemento. Né, e meio que bater de frente, né? Acaba, de certa maneira, em alguns momentos, ficando, né, às vezes mal visto por alguns, né, integrantes da comissão, até do departamento médico, mas às vezes é necessário, né? Às vezes é necessário. E é qualidade, né, Jonas? Nem todo mundo também que entra na cara do gol e tem essa frieza, né? Para ver o goleiro ali, esperar o movimento, né, até o final, né? Enfim, fazer o gol. Acho que é um pouco de tudo, né? Mas eu vejo também até mesmo essa questão dos treinamentos. Hoje é muito campo reduzido, Jonas. É impressionante. Campo reduzido é basicamente o treino inteiro, né? Até o professor ressalta muito essa questão do coletivo, a gente já é dessa época do coletivo, né? Não é que tem que voltar ao coletivo, mas eu acho que às vezes também você pode abrir um pouco mais o campo, né? Trazer um pouco a realidade do jogo, até porque o jogo não é campo reduzido. Tem os espaços reduzidos, mas o jogo é jogado num campo aberto, né? Em um campo realmente grande. Enfim, mas eu acho que é essa questão, né? Qualidade e principalmente também repetição, né? Treinamento, como você disse. Você joga, você faz isso, você já tá meio que habituado. É uma questão realmente de repetição.
e às vezes nesses jogos, né, muitos jogos, a logística acaba de certa maneira travando os atacantes. Algumas atualizações ou vamos, né, Jonas, pós-jogo, já quase chegando aí, já na quinta-feira, a gente partindo aí, ou tem mais alguma atualização para trazer pra gente? Não, eu vou trazer aqui rapidamente, Léo, como é que vai ser agora o Flamengo nos próximos dias, né? Qual vai ser a agenda do Flamengo para os próximos dias depois dessa vitória importante contra a equipe do Racing. O Flamengo volta a campo agora no sábado, agora dia 25, contra a equipe do Fortaleza fora de casa, né? Nessa luta aí para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. E na outra quarta-feira, dia 29, aí 21h30 também, o Flamengo volta a campo contra a equipe do Racing, tá? E no outro final de semana tem Maracanã, dia 1º de novembro. O Flamengo volta ao Maracanã para enfrentar a equipe do Sport Recife às 21 horas de sábado, do dia 1º de novembro, Léo Andrade. Essa aí é a caminhada do Flamengo até entrar novembro. Mas beleza? Jonás, até a próxima, tá, meu amigo? Valeu, Léo. Forte abraço para todo mundo. Saudações. Tamo junto. Valeu.